Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos fazer uma interação entre Darwin e Kardec. E para isso eu estou com Hebe Lag de Souza. Hebe, então a gente falou um pouquinho, de todas as revelações que Darwin foi tendo em suas viagens, Então a gente vê algo nitidamente evolucionista, Como então a gente pode entender esta evolução que ele foi observando, ao longo de sua viagem, e como a gente pode relacionar isso com Kardec? Bom, Darwin não tinha ainda explicação. Ele foi para a Inglaterra, voltou para a Inglaterra e ficou lá pensando sobre aqueles dados, sem encontrar uma explicação que pudesse dizer para ele como é que aquelas espécies, tendo uma mesma origem, elas tivessem se diversificado tanto. Mas aí ele leu um livro, que é o livro de Thomas Malthus. E o Malthus, ele dizia que se as populações humanas continuassem crescendo sempre e não houvessem fatores de mortalidade, como doenças, idade, velhice, guerras e todos os fatores de mortalidade, a população humana cresceria de uma forma exponencial, de tal forma que não houvesse mais lugar para ninguém ficar em pé. Se mantinha porque havia um sistema de controle. Esse sistema de controle é doenças, guerras, morte, miséria, fome, tudo que causava morte. Bom, para Charles Darwin isso foi a luz, porque ele falou muito bem, então se morre, então existe um sistema que se chama seleção e seleção natural, porque é a natureza que faz. Então, aquelas pessoas que são mais doentes, aquelas pessoas que têm menos condições, são menos espertas para adquirir alimentos, para sobreviver, para conseguir um emprego, um meio de vida, que são mais adoentadas, elas morrem. E as outras que são mais fortes, que são mais bem equipadas para sobreviver, elas sobrevivem. Então ele criou um sistema de seleção natural. Então ele pensou o seguinte: existem nas populações herança de características, dessas características que podem ser vantajosas ou não são vantajosas. Mendel ainda não tinha explicado a genética. Hoje nós sabemos que são os genes nossos, não os fatores hereditários. Então aqueles que conferem vantagem ao indivíduo, de qualquer forma, mais esperteza, mais saúde, mais vigor, mais rápido na corrida. Então, esses sobrevivem. Como sobrevivem, deixam descendentes. Então, há uma tendência do aumento de indivíduos assim. E cada vez mais aperfeiçoados, porque sempre vai se selecionando para o melhor. E aqueles que não têm, morrem, não deixam descendentes, então esses são eliminados. Então, aí é o processo de evolução biológica que nós conhecemos, Agora, como que nós... então, aí, por meio desse processo, a gente sabe que, por meio dessa história de evolução, a gente sabe que nós nos originamos um dia na vida, passamos pelos animais, evoluímos até chegar ao homem, até ser o que somos. E somos um animal, como os outros animais melhorados. Sim. Agora, acontece que Kardec, Você imagine que uma teoria dessa de Darwin trouxe uma revolução para a sociedade toda, Que acreditava, era o anglicanismo na Bíblia, Então houve muita desilusão, muito desencanto e perderam a fé, Mas aí o Kardec já tinha vindo, Allan Kardec já tinha aparecido 2 anos antes, porque ele soltou isso em 1959, apesar de estar 20 anos feito já a teoria, ele não tinha coragem de publicar. Aí veio Allan Kardec e codificou o Espiritismo. E o que ele nos fala? Da evolução do espiritual. Então ele nos mostra que nós fomos criados simples e ignorantes com um princípio inteligente, que tivemos uma longa jornada por meio, desde a origem do universo, um anjo já foi um átomo, e que aportamos na Terra, que então nos encarnamos naquele material orgânico que estava ali se formando, e que passamos pelos animais em espírito, adquirindo experiências, passando por experiências e adquirindo conhecimentos, até chegar ao ser humano. Quando ele já está preparado já para nascer como alma humana, como um bebê começa com uma célula,
uma célula ovo, quando está pronto ele sai, ele é o bebê para o mundo, então aí vem o homem, o ser humano, né? Então nós temos uma dualidade, segundo Kardec. E nós podemos pensar assim, acreditava-se, por exemplo, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança por meio da Bíblia. A ciência trouxe uma outra concepção, que é a concepção do homem que surgiu com a vida, que evoluiu através dos animais, né? E o Kardec nos traz uma concepção de que o homem é um ser material também, mas ele tem uma dualidade. A dualidade dele é o corpo físico que se desenvolve como a gente encontra pela ciência, passando pelos animais, sim, trazendo fatores hereditários dos animais, sim, até chegar ao corpo humano. Mas quando chega no corpo humano, o princípio inteligente já não é mais princípio inteligente, ele já é a alma humana. Então aí nos traz uma visão muito mais ampla de nós mesmos e uma compreensão maior sobre a criação. Certo. Então, Hebe, tá muito interessante. Só que a gente vai continuar então falando um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.